Olá pessoal, estamos dando continuidade aqui à nossa aula e nesse vídeo eu quero discutir um pouco com vocês a implementação do método de Runge-Kutta de segunda ordem, considerando aqui uma notação matricial. E para isso, nós vamos assumir que nós temos então um sistema composto aqui por um corpo rígido de massa m, ele está conectado a uma parede através de um amortecedor com constante B e através também de uma mola com constante K. Além disso, nós vamos assumir aqui que não há atrito entre o corpo e a superfície. Além disso, a este corpo é aplicada uma força externa, Fa de T, que nós vamos considerar aqui como a nossa entrada. Bom, para esse sistema, nós vamos obter aqui um modelo no espaço de estados, onde nós teremos duas variáveis de estado, x1 e x2, onde x1 corresponde ao deslocamento x de t e x2 corresponde à velocidade. Além disso, a nossa entrada, que é a nossa força Fa de t, a força externa que é aplicada ao corpo, nós vamos representar aqui como um U de t. Não vamos confundir este U de t aqui com um degrau unitário. Aqui eu estou utilizando U de t apenas para representar a entrada deste sistema. E por fim, a saída desse modelo em espaço de estado será dada aqui pelo momento linear, que é a multiplicação entre a massa do corpo e a velocidade desenvolvida por este corpo também. Então vamos lá, se nós trabalharmos então ou equacionarmos esse sistema, no final nós vamos obter um modelo no espaço de estado representado desta forma aqui, onde aqui nós temos as equações diferenciais de primeira ordem envolvendo as variáveis de estado x1 e x2 representadas aqui no formato matricial, e além disso nós temos aqui a equação da saída y de t em função aqui das variáveis de estado e também em função da entrada y de t. Se essas multiplicações aqui matriciais forem realizadas, ao final nós vamos obter aqui uma forma alternativa de representar esse modelo em espaço de estados, que é mostrada aqui, onde nós vemos claramente então as duas equações diferenciais envolvendo as variáveis de estado x1 e x2, além da própria entrada. E também nós temos aqui a equação da saída do nosso sistema. Lembrando aqui que x1 refere-se à posição e x2 refere-se à velocidade desenvolvida pelo corpo, e a saída y de t é basicamente aqui o momento linear do corpo. Bom, se nós quisermos então utilizar aqui o método de Runge-Kutta de segunda ordem para simular de forma numérica esse sistema, né, o que nós podemos fazer? Então nós podemos aqui aplicar o método de Runge-Kutta de segunda ordem para quê? Para resolver essas duas equações diferenciais de primeira ordem. E a partir do momento que nós temos então soluções numéricas para essas equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, soluções para x1 e para x2, nós podemos calcular a nossa saída. Uma forma alternativa de aplicar então esse método de Runge-Kutta de segunda ordem, que é, ao invés de aplicar o método individualmente para cada equação diferencial, é aplicar o método de Runge-Kutta considerando a representação matricial aqui dessas equações diferenciais de primeira ordem. Então vamos lá, imagina então que aqui eu tenho aqui o modelo em espaço de estado do meu sistema, e para deixar essa representação um pouco mais compacta, eu vou considerar que este vetor contendo as derivadas de x1 em relação ao tempo e x2 em relação ao tempo, eu vou considerar aqui como um vetor x de t com um pontinho em cima representando que os componentes desse vetor são as derivadas. E além disso, como esse x é um vetor, eu vou considerar uma barra aqui embaixo. Essa matriz eu vou chamar de uma matriz A, com a barra embaixo. Aqui eu tenho o meu vetor x de t, que é um vetor coluna, que contém então as variáveis de estado x1 e x2. B é esta matriz, que no caso aqui é um vetor coluna, que contém então o valor 0 e 1 sobre m, que eu tenho a minha entrada U de t. Além disso, para a equação referente à minha saída, eu tenho aqui minha matriz C, multiplicado pelo vetor de estado x de t, tem minha matriz D, que neste caso particular para este sistema é apenas um escalar, com o valor 0, e que multiplica aqui a minha entrada U de t. Então nós temos que este sistema ele pode ser representado no espaço de estado em um formato aqui mais compacto, utilizando basicamente essa notação matricial. E aqui o que eu vou mostrar agora para vocês é como que nós podemos aplicar o método de Runge-Kutta de segunda ordem para resolver as equações diferenciais de primeira ordem contidas nessa primeira equação aqui, nessa primeira equação matricial, que envolve aqui
o vetor contendo as derivadas das variáveis de estado representado em função das matrizes A e B e do vetor de estado x e da entrada o de t. Então nós vamos aplicar aqui o método de Runge-Kutta de segunda ordem no formato matricial para resolver essas equações diferenciais aqui que são expressas no formato matricial. Então vamos lá, pessoal, o método ou a sequência das operações que nós vamos realizar aqui segue basicamente o que nós já vimos no método de Runge-Kutta de segunda ordem, só que aqui eu vou considerar uma notação matricial. Então vamos lá. No método de Runge-Kutta de segunda ordem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É calcular as derivadas, né, das variáveis de estado x1 e x2 no instante atual k de t. Então, por exemplo, imagina que eu teria aqui a variável de estado x1, eu tenho aqui a derivada da variável de estado x1 em relação ao tempo, eu tenho uma expressão matemática para essa variável de estado, eu tenho aqui então também uma expressão matemática para a variável de estado x2 de t em relação ao tempo. Essas expressões matemáticas elas são aqui apresentadas dessa forma aqui, né, individualmente ou através desse formato matricial. E o que eu preciso fazer aqui neste primeiro momento é basicamente o que? É calcular o valor dessas derivadas no instante atual, k delta t, instante atual k delta t. E eu vou fazer o quê? E aqui eu vou representar esses valores dessas derivadas como se eles estivessem dentro aqui de um vetor. Um vetor. E esse vetor aqui, né, eu vou chamar de M1. Então, o que eu vou ter aqui ao final é o seguinte, tá? Eu vou ter aqui um vetor M1, que neste caso aqui para esse sistema de segunda ordem, é o vetor que vai conter o quê? Como primeiro elemento vai conter a derivada da variável de estado x1 no instante k delta t, e como segundo elemento vai conter a derivada da variável de estado x2 no instante k delta t. Então, para isso, a gente basta pegar aqui, então, esse vetor de derivada, que já faz parte aqui do equacionamento no espaço de estado do meu sistema, e amostrar para o instante k delta t. Então, eu tenho que o meu vetor M1 vai ser igual à matriz A, que multiplica aqui o vetor x no instante k delta t, amostrado no instante k delta t, mais aqui a matriz B, multiplicando a entrada no instante atual k delta t. Então, ao final, eu tenho aqui o meu M1, né? Lembrando que é esse M1, o primeiro componente desse M1, então será a derivada de x1 de t em relação ao tempo, aqui amostrado no instante k delta t, e como aqui segundo elemento será então a derivada de x2 em relação ao tempo, também amostrado aqui no instante k delta t. É isso daqui que significa o meu vetor M1. Então, o meu vetor M1 contém dois elementos, são as derivadas de cada variável de estado mostrada no instante atual. E aqui eu só estou representando num formato mais compacto, utilizando aqui a notação matricial. Na sequência, como segunda etapa desse método aqui de Runge-Kutta de segunda ordem, que a gente faz? Nós calculamos o valor das nossas variáveis de estado, os valores ali das variáveis que são funções incógnitas, né, das nossas equações diferenciais no instante de tempo intermediário. No instante de tempo correspondente então ao momento k mais 1 sobre 2, né, que é 0,5, vezes aqui o delta t. Então só vou corrigir aqui que faltou o delta t. Então calculo aqui o valor das minhas variáveis de estado nesse instante intermediário. E como que eu calculo? Eu calculo a partir dos valores dessas derivadas que eu acabei de determinar no passo anterior. Então aqui eu teria o valor atual das minhas variáveis de estado no instante k delta t, soma aqui com o resultado da multiplicação pela metade do passo, mais que soma aqui, então, melhor dizendo, tá? Eu somo então com o resultado da multiplicação pelo valor da metade do passo multiplicado por M1, onde o M1 contém então as derivadas dessas variáveis de estados no instante inicial. Então, com isso eu vou ter uma estimativa dos valores das minhas variáveis de estados no ponto intermediário aqui relativo ao instante k mais 1 sobre 2 delta t, ou k mais 0,5 vezes o delta t. Na sequência, o próximo passo é determinar então o valor das derivadas das minhas variáveis de estado no instante intermediário k mais 1 sobre 2 delta t. Então, basicamente o que a gente faz? A gente pega aqui esta equação e amostra por instante intermediário k mais 1 sobre 2 delta t. Então, onde eu tiver aqui o t, eu amostro aqui por instante k mais 1 sobre 2 delta t, e aqui também k mais 1 sobre 2 delta t.
Então, com isso, nós obtemos aqui, ao final, deixa eu só apagar aqui, nós vamos obter uma expressão como essa daqui. E aqui nós vemos claramente, né, que nós dependemos, para calcular o valor das derivadas das variáveis de estado no instante intermediário, nós dependemos do valor das variáveis de estado no instante intermediário, sendo que esses valores foram calculados aqui no passo anterior. Então, substituindo aqui este resultado aqui nesta posição, nós temos então o nosso vetor M2, que contém então as derivadas de x1 e x2 no instante intermediário, k1 sobre 2 ΔT, é dado por esta expressão aqui. Então, matriz A, que multiplica todos esses termos, aliás, uma matriz B, que multiplica aqui o valor da minha entrada no ponto intermediário, k mais 1 sobre 2 ΔT. E ao final, para calcular aí sim o valor das minhas variáveis de estado no instante posterior, k mais 1 ΔT, eu calculo como o valor no instante atual, x de k ΔT, mais aqui o passo de simulação vezes essa derivada aqui, M2, que é calculado no ponto intermediário. Então, ao final aqui, só sumarizando os resultados, nós podemos então aplicar o método de Runge-Kutta de segunda ordem no formato matricial utilizando essas três equações. Lembrando que esse método de Runge-Kutta de segunda ordem está sendo utilizado para quê? Ele está sendo utilizado para encontrar os valores das minhas variáveis de estado. E por que eu posso utilizar isso? Porque basicamente essa equação aqui, essa equação matricial aqui é basicamente uma representação na forma matricial de equações diferenciais de primeira ordem. E esses métodos numéricos que nós vemos aqui, nós estamos vendo na disciplina, são aplicados para resolver o quê? Equações diferenciais de primeira ordem. Então, com isso, né, com essas três equações, eu vou conseguir então calcular os valores das minhas variáveis de estado para cada um dos instantes k mais 1 ΔT. Nós podemos representar então essas três equações também no formato matricial, numa notação simplificada, melhor dizendo, né, só retirando aqui a multiplicação pelo ΔT. Então aqui eu tenho o cálculo do vetor M1, é AX vezes o vetor X, mais B vezes a entrada U. O cálculo do vetor M2 é dado por essa expressão aqui, e o cálculo então das minhas variáveis de estado na interação posterior K mais 1. E ao final, se eu quiser ainda calcular a saída do meu sistema, né, que é o y de t, que não envolve aqui a computação, a utilização do método de Runge-Kutta de segunda ordem, neste caso, para calcular a saída é bem direta, basta mostrar então a saída para cada instante ΔT. Então, em todo ponto aqui que eu tiver o tempo, eu substituo por k ΔT, eu estou amostrando, eu estou discretizando então cada um desses sinais do tempo para um instante discreto. Então, neste caso, ao final, né, ao final, nossa saída ela é dada simplesmente por essa expressão aqui, que é a matriz C vezes o vetor de estado, x de k, mais d, u de k, onde esse vetor de estado em cada instante k eu estou calculando como? Através aqui do método de Runge-Kutta de segunda ordem, que neste caso está expresso na forma matricial. Então, para exemplificar tudo isso, pessoal, vamos então ao MATLAB, tá? Ao Octave, melhor dizendo, para implementar esse método de Runge-Kutta de segunda ordem no formato matricial. E para isso nós vamos considerar o seguinte, tá? Eu vou considerar então que nós temos esse sistema, que é o sistema que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando aqui a massa, 2 kg, constante de amortecimento 0,5 Newton segundo por metro, constante da mola 0,75 Newton por metro, e a nossa entrada FA de t, que eu estou representando aqui como U de t, é dado então por uma função senoidal de 0,5 Hz. Então vamos lá, então só vou deixar aqui no equacionamento. Primeiro eu vou voltar aqui ao modelo no espaço de estado. Temos aqui então a matriz A, B, C e D, que modelam esse sistema. Então eu vou aqui ao Octave agora. Então, aqui no Octave, pessoal, então já tenho aqui a inserção dos parâmetros do meu sistema, as matrizes A, B e C, parâmetros de simulação, aqui o passo de simulação, tempo máximo de simulação e vetor de tempo. E agora eu vou criar aqui alguns vetores. Esse primeiro vetor x aqui, na verdade, vai ser uma matriz que eu estou criando, uma matriz de duas linhas e o número de colunas igual ao número de elementos do vetor tempo, onde cada uma das colunas desse vetor x refere-se a um instante de tempo, a um determinado instante de tempo, onde esse vetor x, onde cada uma das colunas desse vetor x, né, na primeira linha eu tenho o valor da variável de estado x1 e na segunda linha o valor da variável de estado x2.
Então, a primeira linha corresponderá a valores da posição do meu sistema e a segunda linha dessa matriz aqui x corresponderá a valores de velocidade do meu sistema. Como condições iniciais eu acabei não colocando ali no quadro, mas vamos considerar que a posição é zero e a velocidade é zero no instante inicial. Então aqui eu estou acessando a primeira coluna dessa matriz x e estou declarando então que os valores 0 e 0 para essa primeira coluna, ou seja, aqui velocidade, posição inicial 0 e velocidade inicial 0. Para a saída eu vou criar aqui um vetor, ou seja, uma linha e número de colunas igual ao número de elementos do vetor de tempo. E aqui é só um comentário para lembrar que a nossa entrada FA de t, que aqui eu estou representando como U de t, é simplesmente uma função senoidal de 0,5 Hz. Então vamos lá, a expressão aqui de M1, vou voltar ao quadro. Expressão simplificada, M1 vai ser um vetor, duas linhas, um vetor coluna, de duas linhas, de duas posições, é dado por essa expressão matemática aqui. Então, vamos aqui ao octave, só para ver como que a gente pode implementar. Então, M1, matriz A, vezes aqui o vetor de estado na iteração K. Então, estou acessando a késima coluna dessa matriz X, que contém então o valor do vetor de estado nessa posição ou nesse instante K. Matriz B, que multiplica aqui a minha entrada amostrada no instante atual, ΔT vezes K, ou K ΔT, tanto faz aqui a ordem de multiplicação, né? Vou deixar então K vezes ΔT. Depois calculo o vetor aqui M2, matriz A, que multiplica todo este termo aqui. Depois matriz B, que multiplica então o valor da minha entrada no instante de tempo intermediário, K mais 0,5 ΔT. E ao final, então, eu tenho que o valor das minhas variáveis de estado no instante posterior, K mais 1, ou seja, eu estou acessando então a próxima coluna dessa matriz X para armazenar os valores das variáveis de estado nesse instante posterior, é igual o valor das variáveis de estado no instante atual mais ΔT vezes o valor dessa derivada que está armazenado no vetor M2, que é a derivada das variáveis de estado no ponto intermediário. E aqui ainda posso calcular então o valor da minha saída para cada instante de tempo, que é a matriz C, multiplica aqui o vetor de variável de estado no instante K, mais aqui o valor da minha entrada no instante atual, K ΔT. Só vou trocar a ordem para deixar da mesma forma das equações. E aqui ao final estou apenas plotando aqui a primeira linha da matriz X, que corresponde então à posição do corpo, a segunda linha da matriz X, que corresponde à velocidade desenvolvida pelo corpo, lembrando aqui que essa matriz X contém cada uma das suas linhas valores das variáveis de estado em cada instante de tempo, e também vou plotar nessa mesma figura a saída que corresponde ao momento linear. E aqui eu vou adicionar uma legenda, né, só para ficar claro o significado de cada uma das curvas. Então, vou executar este código. E aqui está, pessoal. Então, aqui nós temos o resultado. Então, a posição do meu corpo a cada instante de tempo é dada por essa curva em azul. A velocidade é dada pela curva aqui em laranja. E o momento linear é dado por essa cor aqui um pouco mais clara. Então, aparentemente está correto. Lembrando aqui que o momento linear é simplesmente aqui a massa multiplicada pela velocidade. A massa, como é 2, então basicamente eu tenho aqui a curva da velocidade multiplicado aqui por 2, eu vou ter o meu momento linear. Então, em relação à implementação e à representação do método de Runge-Kutta na notação matricial, seria isso, pessoal. Então aqui a gente vê que quando nós utilizamos a notação matricial, o conjunto de equações que nós precisamos aqui implementar, eles ficam uma representação um pouco mais compacta, e essa seria a grande vantagem da utilização dessa notação matricial.